A gente dá início então à nossa tarefa da noite de hoje, do nosso estudo. A gente vai fazer a leitura de preparo do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem que a gente vai abrir aqui é a mensagem de número 47, Autolibertação. E essa mensagem diz o seguinte: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. É Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver, como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie à visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que espousou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com a alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Que assim seja. Boa noite a todos que chegaram durante a leitura de preparo, e agora convido a todos os irmãos para que a gente possa junto fazer a nossa prece de abertura. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Pai de infinito amor, bondade e misericórdia. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos na noite de hoje, de uma forma virtual, mas estamos aqui conectados, em espírito, com os nossos pensamentos e os nossos corações unidos, para buscarmos juntos as orientações seguras do Evangelho, da doutrina espírita, para nos auxiliar na nossa viagem durante esse planeta, durante essa nossa encarnação. Agradecemos imensamente todo o amparo, todo o apoio e toda a bênção que temos de nossos guias e mentores espirituais, de toda essa espiritualidade amiga. E pedimos que continuem conosco, nos inspirando fé, coragem, paz e serenidade, para que possamos viver a nossa jornada da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a nossa tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar podendo participar aqui desse estudo do Grupo Espírita Amor ao Próximo. É uma alegria muito grande para a gente, porque essa casa é a nossa segunda casa espírita, que a gente gosta muito. Depois da casa de Maria, a gente tem essa conexão muito grande aí com a Ana, com todas as meninas aí da casa, e é uma alegria muito grande para a gente.
A mensagem de hoje, que nós fomos convidados a estudarmos aqui juntos, é do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, e os itens 11 e 12, que fala sobre o egoísmo. Então nós vamos refletir um pouquinho aqui sobre o egoísmo. E para a gente iniciar o nosso estudo, eu vou pedir licença só para ler essa mensagem aqui do Espírito Emmanuel, que está no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala o seguinte para nós: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. A gente vai ler só esse pedacinho aqui para iniciar essa nossa reflexão. Então essa é uma mensagem que o Espírito Emmanuel traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, para iniciar esse nosso bate-papo falando sobre o egoísmo. Segundo a espiritualidade, existem duas grandes chagas na humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Só que segundo a espiritualidade, o egoísmo, ele é na verdade a base de todos esses males. É a causa de todos esses males. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 913, Kardec pergunta para a espiritualidade o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? E a espiritualidade responde: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Olha só o que a espiritualidade nos traz, né? Então, o egoísmo, ele é realmente a maior chaga da humanidade. É o maior mal, é o início, é a causa primeira de todos os males. Todas elas se apoiam no egoísmo. E aí, para a gente entender o porquê que o egoísmo é esse grande mal da humanidade, essa grande enfermidade, né, moral, essa grande enfermidade espiritual, a gente precisa compreender um pouco o que é esse egoísmo. A gente entende, segundo a doutrina espírita, que todos nós fomos criados iguais em um momento, né? Simples e ignorante. Ignorante no sentido de desconhecimento. Todos nós fomos criados diante da simplicidade, da ignorância em relação aos aspectos da vida, às nossas capacidades, às nossas habilidades, nossas possibilidades diante da existência. Só que todos nós fomos criados dessa maneira, mas com o objetivo de crescer, com o objetivo de evoluir, com o objetivo de nós nos aprimorarmos, de nos melhorarmos diante dessa nossa jornada. Nós fomos criados com esse intuito, com esse sentido, de alcançarmos um dia uma perfeição relativa. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, Mateus relata o seguinte, que Jesus nos orientou, né? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Só que a espiritualidade nos orienta que essa perfeição que Jesus nos orientou é uma perfeição relativa. Porque perfeito realmente só o Pai, só o Criador. Ele é a perfeição absoluta. Nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós temos aí a possibilidade de nos melhorarmos. Nós temos a possibilidade de evoluirmos, de amadurecermos espiritualmente. A doutrina espírita nos fala sobre a evolução intelecto-moral. São as duas asas que temos que desenvolver, que temos que aprimorar para que a gente possa realmente crescer e progredir. Desenvolver o nosso intelecto, mas também desenvolver a nossa moralidade. E aí quando a gente fala desse desenvolvimento, desse progresso, dessa jornada de crescimento que a gente vai buscando através dessas nossas existências, através das encarnações, as encarnações são oportunidades que a gente tem realmente de aprender e de trabalhar. Todas essas oportunidades de reencarnar
elas são dadas para a gente com o sentido da gente buscar, a cada encarnação, nós nos lapidarmos, nós nos melhorarmos, para que a gente possa sair dessa encarnação melhor do que a encarnação anterior. Então as vivências que nós temos no nosso dia a dia, as experiências, os relacionamentos, tudo isso são oportunidades de aprendizado, tudo isso são oportunidades de trabalho, oportunidade de trabalhar o nosso eu, o nosso íntimo, trabalhar a nossa consciência, trabalhar esse nosso eu verdadeiro, que é o eu espiritual. Então, a gente percebe, diante desse processo, né, da criação, desse processo de crescimento espiritual, todos nós somos, na verdade, espíritos. Todos nós somos espíritos imortais, que temos essas vivências na matéria, essas vivências no corpo físico, para usar das experiências aqui, para aprimorar ainda mais o nosso eu verdadeiro, que é o eu espiritual. Essas nossas oportunidades na matéria, as oportunidades na vida física, na vida material, são oportunidades da gente se conscientizar, da gente se educar espiritualmente, através dessa troca com o outro, através dessas relações, dos nossos relacionamentos, através das oportunidades diárias. E aí, quando a gente fala dessa evolução intelecto-moral, a espiritualidade nos diz que o que realmente nos atrapalha nesse desenvolvimento da moral, o que nos atrapalha realmente a progredirmos moralmente, é o fato da gente ainda estar muito conectado ao egoísmo. É o fato de nós ainda estarmos alimentando muito mais esse egoísmo dentro de nós. Então, eles mostram pra gente que o egoísmo é a causa de todos os males, que o egoísmo é a base de todos os males que acontecem na nossa vida e no mundo à nossa volta. E aí, essa evolução moral, ela se dá a partir do momento que a gente vai se desconectando desse egoísmo, que a gente vai abrindo mão desse vício moral. E aí a gente tem a oportunidade de vivenciar uma outra situação existencial. Então a gente começa a perceber que esse egoísmo, ele está bem atrelado a essa nossa vivência, essa nossa experiência material. Porque a gente percebe que quando a gente fala de egoísmo, a palavra egoísmo, significa a doutrina do eu, né? É quando eu valorizo demais o ego, quando eu valorizo demais o eu, quando eu permito dar uma atenção maior para o meu ego, para o meu eu, além das questões realmente espirituais, as verdades espirituais. E aí quando a gente pensa no ego, quando a gente pensa nessa questão do eu, esse ego, a gente observa o ego como sendo algo material. O ego ele nasce junto com o nosso processo dentro da barriga da nossa mãe. Quando a gente está realizando todo aquele processo da gestação, ali está se formando o ego. Porque o ego é a nossa personalidade atual. Hoje eu estou aqui como Fred, né? Estou aqui como espírita, mas na verdade isso aqui é o meu ego, é a minha personalidade atual. Então o meu ego ele teve uma data de nascimento e o meu ego ele vai ter a data que ele vai retornar ao plano espiritual, que eu vou desencarnar. Então o meu ego vai morrer. Então o meu ego ele nasce em algum momento e o meu ego vai morrer em algum momento. Então a gente percebe que esse ego ele é finito, né? Essa experiência do ego é uma experiência finita. Então a gente começa a perceber que nós, na nossa essência, nós somos maiores que esse ego. Nós somos o que está por trás desse ego. Esse eu imortal, essa consciência imortal, ela é maior do que esse ego. O ego, então, é a nossa personalidade atual. É o que a gente tem aqui com CPF, com identidade, com endereço, com CEP, né? Com data de nascimento e que uma hora vai morrer. Esse é o nosso ego, a nossa personalidade atual. Só que a gente, devido talvez essas várias encarnações, essas várias possibilidades, né,
que tivemos aqui de experiências na matéria, nós fomos nos apegando muito à questão do ego. Nós fomos nos apegando muito às questões materiais, às oportunidades materiais, às oportunidades do ego. E com isso, a gente foi supervalorizando o ego. Não que o ego não seja importante, ele é muito importante. Graças ao ego nós estamos aqui, vivos hoje, encarnados. O ego é importante. Porém, a gente não pode dar uma importância maior do que ao nosso verdadeiro eu, que é o verdadeiro eu espiritual, o que nós somos de verdade, espíritos imortais. Quando a gente começa a valorizar demais o ego, quando nós colocamos o ego como senhor das nossas vidas, aí a gente começa a valorizar e a desenvolver, a fortalecer o egoísmo. Quando a gente coloca o ego como senhor da nossa vida, a gente começa então a fortalecer o egoísmo. E aí, na verdade, a doutrina espírita nos convida a fazer um caminho ao contrário, oposto. Nos convida a colocar o nosso ego como o nosso servo e não como senhor das nossas vidas. O ego ele não pode direcionar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Não é? Porque se as nossas atitudes, os nossos comportamentos forem direcionados pelo ego, aí a gente começa a perceber uma vivência mais materializada, mais materialista, do que uma visão mais espiritual da vida. E aí é quando a gente se conecta mais com o ego e vamos abrindo mão realmente daquilo que nós somos na nossa essência. Esse eu espiritual, esse ser imortal, né? E aí a gente começa a perceber que o egoísmo, na verdade, ele é um hábito. Só que ele é um hábito nocivo, ele é um hábito prejudicial. E todo hábito prejudicial, ele é um vício, certo? O egoísmo, ele é um hábito, por quê? Ele foi aprendido, é um comportamento que foi aprendido por nós. Nós vamos buscar entender isso. Nós somos seres espirituais. Aí nós encarnamos para ter uma oportunidade na matéria e através dessa oportunidade nós buscarmos ali recursos para crescer enquanto espírito. Só que nós aprendemos ali comportamentos na matéria, comportamentos egoístas, hábitos egoístas. Então a gente desenvolveu esse hábito. Só que a gente foi fortalecendo esse hábito. Só que é um hábito negativo. Todos os hábitos negativos eles são vícios, porque eles nos causam mal. Eles são disfuncionais para nós. São disfuncionais para a nossa vida, para a nossa existência. É o oposto da saúde, é o oposto do bem. É o oposto do natural, da vida. Então, esse hábito negativo, esse vício, é um vício moral, comportamental, ele foi sendo alimentado com o passar do tempo, diante dessas várias encarnações, e com isso a gente foi se fortalecendo. Aí a gente foi se tornando aí uma raça, uma sociedade, né, que desenvolveu essa grande chaga, essa grande enfermidade, por ter alimentado tanto esse vício moral, esse egoísmo. E aí a espiritualidade fala pra gente que o egoísmo é um sentimento. É um sentimento. Então, além da gente ter esse vício negativo, a gente tem esse vício emocional, esse vício sentimental do egoísmo. Por isso que muitas das vezes a gente fala assim, mas poxa, eu queria tanto ser menos egoísta, mas eu não consigo. Eu tento ser menos egoísta, mas quando eu vejo eu já estou cometendo ali alguma falha, algum erro. E por que isso acontece? Porque quando uma situação vira um vício, né? Quando se instala um novo hábito, é muito mais desafiador a gente transformar, a gente retirar isso da nossa vida. Assim como qualquer outro vício. Um vício em cigarros, um vício em bebidas, um vício em drogas. Não é desafiador vencer um vício desse tipo? O egoísmo da mesma forma. Ele entra no nosso cérebro no mesmo circuito do vício. E aí a gente começa a perceber. Então por que Jesus, quando ele diz pra gente, né, a respeito do perdão, Jesus fala pra gente o quê? Perdoe 70 vezes 7 cada ofensa. Só que Jesus ele não fala isso pra gente só a respeito do perdão. Nesse momento, Jesus está ensinando pra gente
que toda transformação que a gente quer fazer na nossa vida, que a gente precisa fazer na nossa vida, essa transformação só ocorre através do esforço, é através da repetição. Então a gente precisa repetir aquele comportamento até que a gente transforme aquele comportamento em um novo hábito. Então, para a gente modificar esse hábito do egoísmo, a gente precisa criar um novo hábito, certo? E aí a gente lembra do nosso querido e amado Mestre Jesus, e quando a gente vai buscar nos seus ensinamentos, nas suas orientações, a base, né, dos ensinamentos de Jesus, a gente percebe que a base de tudo que o Mestre trouxe está pautado em cima do amor e da humildade. Não é verdade? Todos os textos ali, todos os ensinamentos, todas as orientações de Jesus, quando a gente vai pegar a essência do ensinamento, ele está falando para a gente sobre humildade e amor. Olha só. E é muito curioso isso, porque a espiritualidade fala para nós que orgulho e egoísmo são as duas grandes enfermidades da humanidade, né? As duas grandes chagas, orgulho e egoísmo. E aí, na base do ensinamento de Jesus, na base do evangelho do Mestre, ele traz para a gente amor e humildade. Se a gente for parar para perceber, amor e humildade são os grandes antídotos para curar, para combater o orgulho e o egoísmo. Não é verdade? Não faz sentido isso? Por quê? O amor é o antídoto para o egoísmo. E a humildade é o antídoto para o orgulho. Quando a gente fala de egoísmo, a gente está falando o quê? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto os meus. Ou seja, eu só penso em mim, né? Quando eu estou agindo com egoísmo, eu só penso em mim, eu não penso em ninguém. E se eu penso só em mim e não penso em mais ninguém, eu não tenho condição de amar o outro. Por quê? Porque eu não estou nem pensando no outro. Então Jesus ele vem e mostra pra gente o amor como sendo um antídoto, um medicamento para ajudar a curar essa chaga do egoísmo dentro de nós. Por quê? Porque quando nós estamos amando, quando nós estamos praticando a caridade, quando nós estamos fazendo bem para alguém, nós não estamos pensando na gente. Nós estamos tirando o olhar do nosso umbigo, né? Do nosso eu, e estamos projetando esse olhar para o nosso próximo. Então, se eu estou olhando para o meu próximo, se eu estou trabalhando em prol do meu próximo, se eu estou ajudando o meu próximo, amando, eu não estou sendo egoísta. Olha só como que o Mestre ele é maravilhoso, né? Então ele traz um antídoto para o egoísmo, que é o amor. Da mesma maneira, o orgulho. O orgulho é uma outra grande chaga. O orgulho, o que significa? O orgulho é quando eu penso que eu tenho razão e o outro não sabe de nada. O orgulho é quando eu penso que eu tenho a verdade e a minha verdade é a real, é a absoluta e o outro não sabe de nada. Olha só, é quando eu é melhor, quando eu sou melhor, quando tudo eu tenho razão. Esse é o orgulho, né? E aí, Jesus ele vem nos ensinar a humildade. E aí, praticar a humildade é a gente se permitir abrir mão do orgulho. Porque não tem como a gente ser orgulhoso ou humilde ao mesmo tempo. Porque o humilde, o que ele faz? O humilde, ele ouve o outro. O humilde, ele tem empatia pelo outro. O humilde, ele presta atenção na verdade do outro. O humilde, ele não quer ter a razão. O humilde, ele não quer se colocar em primeiro lugar. Pelo contrário, ele está aberto a receber. Ele está aberto a aprender. Ele está aberto a entender uma nova visão, um novo ponto de vista, né? Então o humilde ele tem mais possibilidade de crescer, mais possibilidade de evoluir, mais possibilidade de se transformar, de mudar. Por quê? Porque ele está aberto. Ele sabe que ele ainda é muito pequeno diante de toda essa criação, diante da imensidão da criação. Ele se reconhece como importante aos olhos de Deus, porque é filho de Deus, criatura divina, porém ele vê que ele tem muito ainda a desenvolver, a crescer, muitas potencialidades a serem desenvolvidas, muitas habilidades a serem lapidadas, a serem aprendidas. Então ele se permite ser aberto ao novo,
ao crescimento. Já o orgulhoso não. O orgulhoso acha que já sabe tudo, que já é o suficiente e que não precisa de mais nada. Uma grande chaga. Então olha só que interessante. Jesus ele traz os dois medicamentos que são importantes e necessários para curar essas duas grandes enfermidades morais que trazemos em humanidade. O amor e a humildade, combatendo o egoísmo e o orgulho. E aí a gente percebe que o que a espiritualidade nos diz, que o egoísmo ele é um grande opositor da perfeição moral. Palavras da espiritualidade. O egoísmo é um grande opositor da perfeição moral. Então olha só, nós estamos aqui para buscar o aprendizado, para buscar o crescimento, para buscar essa perfeição moral, certo? Só que, quanto mais nós nos apegamos ao egoísmo, mais longe a gente está de alcançar esse objetivo, essa perfeição moral. Porque o egoísmo é a contramão desse caminho, né? O egoísmo, na verdade, ele atravanca essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Se a gente tem que seguir um caminho em direção ao objetivo, esse egoísmo é como se fosse um bloqueio no meio desse caminho, dessa estrada, que deixa a gente ali parado, estático, sem saber como dar continuidade. Então ele é um grande opositor a essa perfeição moral. E aí, olha só o que a espiritualidade diz, que o egoísmo ele neutraliza todas as qualidades. Todas as qualidades, olha que interessante. Se nós estamos aqui para desenvolver qualidades morais, se nós estamos aqui para buscar, aprender e desenvolver essas qualidades, pois são elas que nos aproximam da perfeição, são elas que nos aproximam de Deus, do Criador, né? O egoísmo, ele na verdade ele nos impede, porque ele realmente bloqueia as nossas ações, ele bloqueia as nossas atitudes. O que a espiritualidade fala pra gente na doutrina espírita? Que fora da caridade não há salvação. Não é isso que a doutrina nos fala? Não é isso que a espiritualidade nos traz? Fora da caridade não há salvação? E caridade o que é? Não é o amor sendo colocado em prática? Não é o amor sendo colocado em movimento? É o amor ação, o amor atitude? Não é isso que significa a caridade? Então a gente percebe que o egoísmo, ele bloqueia essa ação. Ele bloqueia essa prática da caridade. Por quê? Porque a gente olhando só pra gente, a gente percebendo só os nossos interesses, a gente olhando só para a nossa vida, só para aquilo que está na minha volta, só dentro do meu lar, ou até mesmo só aquilo que a gente fala, né? A gente começa a colocar tudo como sendo nosso, nossa posse, né? Só os meus pais, os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, olhando só para os meus, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro os meus. A gente está se apegando ainda mais nesse egoísmo. E aí quando a gente vai se apegando, a gente vai se paralisando. Porque a gente não está conseguindo perceber um olhar um pouco mais amplo, um olhar um pouco mais profundo da vida. Porque a vida não se resume somente em mim. A vida não se resume somente no meu ego, ou apenas no meu lar, na minha família. Todos nós somos conectados, né? De uma forma geral, todos nós somos importantes, estamos conectados, porque nós estamos inseridos nessa lei de sociedade, uma lei natural, uma lei divina, onde nessa lei de sociedade todos nós precisamos interagir uns com os outros, precisamos nos auxiliar, nos ajudar, dar o suporte uns aos outros, para que a gente possa crescer. A nossa jornada, muitas das vezes a gente pode pensar que é uma jornada individual, né? Mas não é. Nós estamos numa jornada coletiva. Todos nós somos importantes. Todos nós somos criaturas divinas. E a gente foi colocado, todos juntos, em um planeta
com o objetivo de haver essa interação, de haver essa conexão. Nós fomos feitos para nos conectarmos. Nós fomos feitos para estar unidos uns aos outros. E é através dessa união, dessa relação uns com os outros, que nós temos possibilidade de aprender. Aprendemos muito uns com os outros. Só que quando a gente começa a desenvolver esse hábito, esse vício do egoísmo, a gente acaba não percebendo isso. A gente acaba não percebendo o quanto o outro é importante para mim, na minha vida. O quanto o outro é fundamental na minha vida. E aí, quando a gente começa a olhar a vida com os olhos egoístas, achando que nós somos autossuficientes, né? Que nós somos mais importantes, que nós temos que prevalecer as nossas ideias, os nossos pensamentos. Primeiro sou eu. A gente começa a se distanciar das virtudes. E essas virtudes, elas são desenvolvidas, elas são adquiridas na troca com o outro. Se a gente pensar, né, que a gente sai agora da nossa casa e vai morar numa caverna, sozinhos, e a gente fala, não, eu vou ficar dentro dessa caverna porque aqui eu vou me tornar um ser de luz. Porque aqui ninguém vai pisar no meu pé, aqui ninguém vai falar nada de errado para mim, que aqui eu vou estar sossegado. Será que esse isolamento, e na verdade um insulamento, ele vai ser benéfico, ele vai ser positivo para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual? Certamente que não. Porque a gente precisa do outro. O que eu vou aprender lá dentro daquela caverna? Só se eu tropeçar eu mesmo sozinho numa pedra lá, para testar se eu estou resiliente, né? Se eu tenho compaixão com a tadinha da pedra, que entrou no meu caminho, não posso nem botar a culpa nela. Então a gente precisa de estar no meio, a gente precisa estar interagindo com outras pessoas, a gente precisa estar conectado. Por isso que nesses momentos de isolamento que a gente está vivenciando nessa pandemia, às vezes é tão desafiador para nós, porque é uma necessidade básica de todos nós, seres humanos, da nossa espécie. Da nossa espécie humana, é uma necessidade, a conexão, a interação com o outro. Por isso que tem muitas pessoas que estão realmente sofrendo muito de estarem isolados nas suas casas, porque não está tendo essa conexão. E Deus, Ele é infinitamente sábio, e as suas leis são perfeitas. Então, essa lei divina, da lei do progresso, da lei da sociedade, ela nos convida, através dessa interação, desse interrelacionamento, o aprendizado com o outro, o desenvolvimento das habilidades, das capacidades, aquilo que eu preciso aprender, o que o outro tem para me ensinar, o que o outro está espelhando também de mim, porque às vezes nós temos grandes desafios dentro de nós e que a gente não quer olhar. A gente não quer olhar para nossas sombras muitas das vezes. Só que às vezes a gente olha para a sombra do outro. A gente reconhece melhor a sombra do outro. Fala, ih, fulano ó, faz isso. Só que no fundo, nós também já fizemos ou fazemos aquilo. E por que o outro fazendo nos incomoda? Porque ainda temos aquilo dentro de nós. Então o outro ele é importante até para isso. O outro é importante para que a gente possa observar, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa trocar informações, porque são justamente essas informações que nos fazem crescer. O estímulo do outro sobre mim, o que eu faço, o que eu também sirvo de experiência para o outro, isso é muito importante. E aí quando a gente fala que o egoísmo ele limita essa troca, ele limita essa nossa interação, o egoísmo ele limita essa comunicabilidade, essa troca de informações de almas, porque a gente está vivenciando somente os aspectos do ego, os aspectos da matéria. E aí a gente começa a perceber que o egoísmo ele é totalmente incompatível com a lei de justiça, de amor e de caridade. Uma das principais leis que nos auxiliam nesse nosso crescimento, nesse desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento do nosso eu espiritual. Então o egoísmo ele é incompatível com essa lei. E aí a gente
às vezes para e fica refletindo, poxa, mas por que eu errei de novo nesse ponto? Por que eu fiz isso de novo? Por que eu falei isso de novo para aquela pessoa? Por que eu estou cometendo os mesmos erros? E aí, se a gente for parar para analisar, para avaliar, igual Santo Agostinho nos recomenda, a gente vai perceber que, na verdade, aquele egoísmo ele ainda está latente. Aquele egoísmo ainda está pulsando lá no nosso íntimo, nos impulsionando até aqueles comportamentos, até aquelas atitudes, as quais a gente não quer mais. Mas como ele é um vício, ele ainda está presente. É igual quando a pessoa que quer parar de fumar, ela fala assim, não, agora eu vou parar de fumar. Agora eu decidi e parei de fumar. No dia seguinte, a primeira oportunidade que a pessoa tem, ela está fumando de novo. Mas ela não queria parar de fumar. E por que está fumando? Porque tem mecanismos internos ali que ela não compreende, mas que ela é levada a ter aquele comportamento, aquele hábito, novamente, aquele vício. E que precisa ter um esforço, uma perseverança, um tratamento, talvez, para poder abandonar, para poder curar, para poder transformar aquela situação. Assim também é o egoísmo. Um vício, um hábito, um sentimento negativo e prejudicial que atrapalha essa nossa jornada, que atrapalha esse nosso crescimento. E aí a gente começa a perceber que a gente precisa desenvolver um ego saudável. O egoísmo é um ego doente, né? É um ego em desequilíbrio, em disfunção. É um ego enfermo. Nós precisamos trabalhar o ego para que ele seja um ego saudável. E como que a gente trabalha essas questões do ego para ele se tornar um ego saudável e nos ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento? Justamente seguindo as orientações de Jesus, seguindo as orientações da doutrina espírita, utilizando do medicamento que o Mestre nos ofereceu lá atrás. Quando Jesus fala para a gente que o mandamento maior da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, Jesus nesse momento ele nos deu ali a diretriz, o norte, para a gente reprogramar na nossa mente, na nossa alma, no nosso eu verdadeiro, os hábitos positivos que nós precisamos desenvolver, precisamos ter na nossa vida para curar essas chagas, para curar essas enfermidades. E aí no Livro dos Espíritos é interessante que Kardec pergunta o seguinte, mas se o egoísmo é uma coisa que está tão entranhada, né, na humanidade, no ser, existe alguém que não é egoísta? E a espiritualidade responde que sim, aqui encarnado junto de nós, existem vários irmãos que já conseguiram vencer essa chaga, que já conseguiram vencer essa enfermidade moral. E a gente sabe, nos relatos da doutrina espírita, várias biografias de vários irmãos, a gente vê que tiveram vários já que já venceram essa enfermidade moral. Se o egoísmo é só olhar primeiro para mim, segundo para mim, terceiro para mim, quarto para mim, que é só essa supervalorização do eu, do ego, a gente vê que nessa história da humanidade tiveram vários irmãos que já venceram isso. Por quê? Eles viviam para o outro. Se a gente lembra do apóstolo Paulo, né? Depois da transformação dele de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, ele começa a viver uma vida para Cristo, viver uma vida para Deus, pregando o evangelho, vivenciando o amor, né? Ele abriu mão do ego, ele abriu mão dele mesmo, da vida dele, tanto que em um momento ele diz, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha só, não é que era Jesus que estava vivendo no corpo dele, mas porque ele tinha interiorizado tanto aqueles ensinamentos, aquelas orientações, que aquilo fazia parte dele, já estava incorporado nele. E ele vivenciava isso na vida dele. Então ele venceu o egoísmo. Quando a gente vê o grande Chico Xavier, trabalhador incansável do bem, trabalhador incansável de Jesus, da doutrina espírita, será que a gente consegue observar o Chico sendo egoísta? Onde até o próprio Emmanuel falou para ele certa vez, né? Chico, agora você já não vai viver mais aí para a matéria, porque a sua vida pertence a nós. Nós vamos trabalhar através de você. Você vai trabalhar aí servindo a Jesus, servindo a espiritualidade. Então olha só, ele venceu também o egoísmo. Madre Teresa de Calcutá,
trabalhador incansável do bem, do amor. A gente não consegue perceber o egoísmo. Gandhi, Irmã Dulce, olha só, tem muitos irmãos que conseguiram vencer. E tem uma frase que diz: se uma pessoa conseguiu, nós também podemos conseguir. Se uma pessoa fez, nós também podemos fazer. Se uma pessoa alcançou, nós também podemos alcançar. Então a gente tem que perceber que nós somos espíritos imortais. Espíritos que estamos aqui no dia a dia da matéria, buscando experiências, buscando transformação, buscando mudanças, mudanças de pensamentos, mudanças de comportamentos, mudanças de atitudes, mudanças de palavras, de comunicação, buscando cada vez mais nos aproximarmos dessas virtudes e nos afastarmos desses vícios morais e espirituais que fazem com que a gente repita os mesmos erros. Então a espiritualidade nos fala que para a gente ter um ego saudável, para a gente aproveitar melhor a nossa jornada, é importante que, em primeiro lugar, a gente compreenda o nosso ego. A gente entenda. E aí a gente vai naquela questão do Livro dos Espíritos, onde diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. A necessidade do autoconhecimento. A necessidade da gente se conhecer. A necessidade da gente compreender o nosso ego. Conhecer a nós mesmos. Quem nós somos. Né? E através desse conhecimento, a gente vai perceber os nossos comportamentos, a gente vai perceber os nossos hábitos, vai perceber os nossos vícios. E através dessa compreensão, dessa percepção, a gente vai ter a oportunidade de mudar, de transformar. A gente vai ter a oportunidade de transcender esse ego. E espiritualidade é justamente isso. É transcender o ego, é transcender a matéria, nos entendermos como espíritos imortais que somos. Quando a gente busca a doutrina espírita, nós estamos buscando uma religião. Mas a gente precisa ir mais a fundo e buscar a espiritualidade. A espiritualidade é transcender a matéria, transcender o ego, olhar a vida fora desse eu, olhar a vida de uma forma mais profunda, mais ampla, mais complexa, perceber a existência, perceber a nós mesmos, perceber a nossa relação, o nosso sentido, o nosso propósito nessa vida. É transcender esse ego. Então, através desses passos, a gente tem a oportunidade de tornar esse ego mais saudável. E aí a gente percebe que nós somos esse eu profundo, nós somos essa consciência, nós somos esse eu interior que é maior do que o ego, que está acima desse ego. E que a gente precisa, na verdade, colocar o nosso ego como o nosso servo e não como o senhor das nossas vidas. E como que a gente faz isso? Realizando o mandamento de Deus, amando, servindo, praticando o bem. Porque quando a gente transcende esse olhar do ego, a gente começa a ter mais empatia, a gente começa a ter mais compaixão, a gente começa a ter mais amor, a gente começa a ter mais compreensão pela vida, a gente começa a perceber a vida com outros olhos, com os olhos da alma, com os olhos espirituais. E aí o que vai acontecer? A gente vai começar a deixar para trás os nossos vícios e vamos nos aproximar das virtudes. Tem uma frase que é muito interessante, eu gosto muito, que fala que o nosso objetivo é cavar covas para os nossos vícios e erguer altares para as nossas virtudes. É deixar para trás tudo aquilo que não nos serve mais, deixar para trás tudo aquilo que já não mais é útil na nossa jornada e irmos em busca daquilo que é o alimento verdadeiro para o nosso eu verdadeiro, que é o eu espiritual. Então, meus irmãos, essa era a reflexão que a gente gostaria de trazer na noite de hoje. Que a gente possa valorizar verdadeiramente o nosso eu verdadeiro, que é o eu espiritual. A matéria é importante, importantíssima, mas ela não pode ser mais importante do que o nosso eu verdadeiro, o nosso espírito. A matéria, ela é importante, é oportunidade de aprendizado, de crescimento e de evolução para o nosso eu verdadeiro, que é o eu espiritual. Então que a gente possa aproveitar a nossa jornada existencial aqui na matéria para desenvolver um olhar mais amplo, mais profundo,
da vida, um olhar além do eu, além do ego, para que a gente possa realmente despertar esse amor que existe dentro de cada um de nós e restabelecer o fluxo desse amor nas nossas vidas. Porque Deus é amor, Deus é vida, e todas as vezes que nós estamos amando, que nós estamos saindo do ego, nós estamos vivendo verdadeiramente. Então que possamos aproveitar a nossa vida com muito amor. Gratidão pela presença de todos. E nesse momento eu convido para que a gente possa fazer juntos a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai Criador, infinito amor e bondade, infinita misericórdia, agradecemos imensamente a oportunidade, Pai, da vida, da existência. Agradecemos imensamente a vinda de Jesus para nos ensinar a amar através de suas palavras, mas principalmente através dos seus exemplos. Senhor, nos inspire, Pai, a viver esse amor pregado e ensinado por Jesus. Nos inspire, Senhor, a termos mais fé, mais esperança na nossa vida. Senhor, nos ajude a vencer o nosso ego, o nosso egoísmo, para que a gente possa desenvolver essas virtudes, essas qualidades morais que nos aproximam da paz e da felicidade que a gente tanto almeja, Senhor. Pai, nos encoraja diante dessa jornada. Por mais desafiadora, por mais difícil que ela pareça ser, nos inspire coragem para vencermos, Pai, esses desafios. Senhor, abençoe a todos nós, humanidade, que estamos passando por momentos desafiadores, que estamos passando por turbulências grandiosas, que estamos passando por dores, por sofrimentos, por perdas. Senhor, nos inspire a olhar tudo isso com o olhar da alma, com o olhar do Espírito. E, Pai, nos ajude a ajudar, a servir, a ser útil de alguma forma diante de tudo isso que está acontecendo. Nos inspire a amar, Pai, diante das nossas possibilidades. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia de todos. Um grande abraço para todos e que Deus continue nos abençoando hoje e sempre.